Então vamos lá para o exercício, certo? Então vamos lá. Questão 18 do passo 2, para dar o EM. Um sistema massa-mole é colocado para oscilar em um movimento harmônico simples em torno do seu ponto de equilíbrio. O sistema oscila com uma frequência, aqui eu vou anotar a frequência, de 2 Hz. Com uma amplitude, ou seja, do ponto de equilíbrio até o ponto máximo de deformação, de de A, amplitude, igual a 0,3 metros. No tempo igual a zero, a sua posição é 0,3 metros. Então, quando o tempo é zero, ele está na posição 0,3 metros, ou seja, na amplitude máxima. Tá? Essa informação aqui a gente vai usar mais para frente. Tomando o ponto de equilíbrio como referencial, desprezando os atritos, assinale o que for correto. 1. A frequência angular do movimento é 4π radianos por segundo. Bom, para calcular a frequência angular, a gente pode usar duas equações. A equação de 2π sobre o período, lembrando que o PAS tem formulário, tá? Então, o problema aqui não vai ser lembrar a fórmula. Só que a gente pode calcular a frequência angular também, ou a pulsação, como 2πf, que é a frequência normal. 2 vezes π vezes a frequência normal. Ele já passou a frequência. Então, 2 vezes π vezes f fica 2π vezes a frequência aqui, que é 2. A frequência angular é 4π radianos por segundo. Então, essa é a alternativa 1, está correta. Tá? Só que eu acho que o exercício pega daqui para baixo. Então, a função que descreve a posição de uma massa em relação ao tempo pode ser escrita dessa forma. x de t igual a 0,3 cosseno de 4πt. Agora, a gente precisa lembrar das equações do movimento harmônico simples. A equação de posição, de maneira genérica, ela é x igual a cosseno de θ0 mais ômega-t. A velocidade é menos a ômega seno de θ0 mais ômega-t. E a aceleração é menos a ômega ao quadrado cosseno de θ0 mais ômega-t. Tá? O que significa cada uma dessas coisas? Deixa eu só arrumar aqui, peraí. O ômega é esse que a gente calculou. O t é o tempo. O a é a amplitude. A gente já tem ela aqui. E esse θ0? θ0 é a fase inicial. Porque quando o movimento começa, tem duas opções. O objeto pode estar na posição 0 ou em outra posição. Tá? Esse θ0 a gente descobre a partir da informação do enunciado. Eu sei que no enunciado ele falou que no tempo igual a 0, o x é igual a 0,3. Então, olha só como a gente tem que fazer essa 2 aqui. A 2. Vou pegar essa primeira equação, que é a da posição, e vou substituir. A amplitude vale 0,3 cosseno. θ0 eu não sei por enquanto, mais o ômega, que eu calculei aqui, é 4π, vezes o tempo. A questão é, no tempo igual a 0, o x é igual a 0,3. Então eu vou zerar esse tempo, e esta posição será de 0,3. Tá? Respeitando a informação do enunciado, e aqui fica o cosseno de θ0, porque o segundo termo zero. Esse 0,3 eu passo dividindo, fica 0,3 por 0,3 é igual a 1. Igual a cosseno de θ0. Aí você precisa lembrar o seguinte. Qual é o ângulo cujo cosseno vale 1? O ângulo cujo cosseno vale 1, o θ aqui, é 0. Quando é cosseno de 0 graus, é 1. Então eu descobri o valor de θ0. O θ0 eu vou anotar aqui embaixo também. O θ0, então agora é 0 grau. Na verdade é o 0 radiando, né? A gente vai usar radiandos aqui. É que 0 grau e 0 radiando aqui fica equivalente. Radiando é aquela medida que π é igual a 180, 2π, que é uma volta, é 360. Fazer a regra de 3 caso precise. Então, agora que eu descobri o valor de θ0, eu vou reescrever essa equação usando essa informação. X é igual, a amplitude vale quanto? 0,3. Cosseno. Quanto que vale θ0? 0. Então não preciso colocar. Mais 4πt. Se você olhar para isso aqui, que é a função da posição,
é a mesma coisa que você tem nessa opção 2. Então é verdadeiro. Tá? Então, a alternativa 1 e a alternativa 2 são alternativas verdadeiras. Deixa eu só anotar esse ômega que eu vou apagar aqui. Opa, o ômega não é 2π, é 4π radianos por segundo. Ok? Vamos para as outras 3 agora. Vou apagar essa parte aqui para dar um espacinho. Essas equações eu vou deixar aqui. Tá. Vamos para a alternativa 4. A alternativa 4 fala o seguinte. A função que escreve a velocidade da massa em relação ao tempo pode ser escrita dessa forma. Vt igual a menos 1,2π seno de 4πt. Eu venho na equação da velocidade, você vai procurar lá no formulário, e coloca aqui, velocidade igual a menos. Quanto que é a amplitude? 0,3. Quanto que é o ômega? 4π, que multiplica seno de θ0, que vale 0, mais ômega, 4π vezes o tempo. Se você multiplicar 0,3 por 4, dá 1,2. Π, seno, o zero eu tiro fora, né? 4πt. Então, essa também é verdadeira. Depois que você descobre as informações desse movimento, fica tudo muito mais simples. Agora é só basicamente substituir. 8 e 16. Vamos dar uma olhada na 8 primeiro. A elongação da mola é máxima em 0,125 segundos. Então, a elongação máxima vai acontecer para a amplitude, que é 0,3. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar a equação da posição que eu tinha encontrado, que é a que está na alternativa 2, x igual a 0,3 cosseno de 4π, peraí que eu vou melhorar aqui a letra, 4π vezes t. Pegar o t, jogar esse valor aqui e descobrir se a elongação vai dar 0,3, que é a elongação máxima. Então vamos lá. 0,3 cosseno 4π e o tempo é 0,125. X é igual a 0,3 cosseno. 4 vezes 0,25 dá meio. Meio π. Vamos analisar o que tem dentro do cosseno. Tá? O que é 0,5π? 0,5π é a mesma coisa que π sobre 2, que é 90 graus. Lembrando que π vale 180 e a volta inteira, que é 2π, vale 360. O que acontece com π sobre 2, que é 0,5π? Fica cosseno de 90. Só que cosseno de 90 vale zero. Então, o cosseno vai zerar. X igual a 0,3 vezes zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Então, nesse tempo que ele passou, a elongação não é máxima. Nesse tempo que ele passou, o objeto está na posição de equilíbrio. Então, essa alternativa 8 não é verdadeira. Para ela ser verdadeira, eu precisaria substituir esse tempo que ele colocou e eu encontrar o valor de x igual a 0,3. Ok? E por fim, a 16. Eu vou apagar aqui, né? Porque vocês podem voltar, qualquer coisa. Vou apagar e começar aqui, depois eu apago essa parte de baixo. Em 0,625, o módulo da velocidade da massa é máximo. O objeto está oscilando entre dois pontos. Uma caixinha, uma mola, faz essa caixa oscilar entre dois pontos. Quando chega na extremidade, no ponto mais distante do centro de equilíbrio, a caixa para. E ela começa a voltar, e depois ela comprime o máximo e para, e fica oscilando. Nas extremidades, nas amplitudes, então, eu sei que a velocidade é zero. Então aqui a velocidade é zero para esse ponto. Quando a velocidade é máxima? No meio do caminho, porque a caixa vem ganhando velocidade, passa pela posição de equilíbrio e começa a apertar a mola, e ela começa a frear. Então, eu tenho certeza que a velocidade máxima acontece quando x é igual a zero. Como ele não pediu para calcular a velocidade, eu só preciso saber se nesse tempo a posição é zero. Tá? Eu sei já que a posição é zero em 0,125, mas e nesse tempo especificado? Vamos lá. X igual a 0,3 cosseno de 4πt.
Vou fazer o que com o tempo? Vou fazer essa substituição que ele propôs. 0,3 cosseno de 4π e o tempo fica 0,625. 0,625 vai dar vezes 4, dá 2,5. 0,3 cosseno de 2,5π. Agora, deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. Agora é o seguinte, 2,5π, vamos pensar em algo girando na circunferência. 2,5π é 2π mais meio π, né? 2,5. 2π é uma volta. Então, uma volta inteira eu vou desconsiderar, porque quando ele dá uma volta inteira, ele volta para o mesmo ponto. Então, ele vai dar uma volta de 360 e vai andar mais 90, que é π sobre 2. Tá? O que acontece com o cosseno de 90, de π sobre 2? Ele vale 0. Então, esse termo aqui vai zerar. X é igual a 0,3 vezes 0. X igual a 0 metros. Então, ele está na posição de equilíbrio da mola, tá? Onde a velocidade é máxima. Então, sim, nesse tempo, a velocidade é máxima. Professor, mas por que você consegue tirar esse 2π e usar só o quebrado? Se você for analisar a função cosseno ou seno, por exemplo, o cosseno de 30 graus é igual ao cosseno de 390. Por quê? 30 graus, você andou do zero, 30 graus. 390, você deu 360, voltou para o zero e andou mais 30. Então você vai tirando essas voltas inteiras e o que sobrar é o que você analisa. Se chegar a passar de uma volta de 2π, senão você faz a regrinha de 3. Π igual a 180, esse ângulo que você quer é igual a x graus, para ter essa noção dos cossenos ou dos senos. Tá? Então esse exercício, na verdade, como já tem um formulário, o trabalho aqui mesmo é saber o que cada coisa significa e trabalhar matematicamente com essas posições. A massa oscilando, nos pontos em que ela estica ao máximo a mola ou comprime, ela para, a velocidade é zero. Quando a deformação é máxima, a velocidade é zero. Quando a deformação é mínima, quando a mola não está esticada nem comprimida, quer dizer que a caixa está passando, indo de um lado para o outro. Ou seja, ela está com o máximo de velocidade. Então a 16 também é correta. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, gente. Qualquer coisa, só me procurar pelo mundo aí. Tá bom? Falou!